Lesão confirmada, mais um craque fora da final da Libertadores da América. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Mengão bateu o Sport em casa pelo placar de 3-0 no último sábado. E neste jogo, mais um atleta do time se lesionou e vira dúvida para a final dia 29 contra o Palmeiras. Carrascal, diagnosticado com um edema ósseo, preocupa Felipe Luiz. O jogador não precisará de cirurgia, mas pode ficar de fora mais de um mês. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Flamengo sacudiu o Sport sábado no Maracanã, segue na cola do Palmeiras, que é o líder. Vou mostrar os gols para você. Os gols saíram no segundo tempo. Bola de Samulino. Bruno Henrique no facão. 1-0 Flamengo. Segundo vai ser dele também. Cruzamento do Saul. Cabeçada do Danilo, no rebote, BH. 2-0. Olha a cobrança de falta do Arrasca. Lá na gaveta. Quer ver de novo aí, ó? O goleiro ainda toca na bola, mas não adiantou nada. O Flamengo venceu 3-0. E quarta-feira já vira a chave, tem jogo. Vai enfrentar o São Paulo. Você vai ver ao vivo na Globo depois de 3 graças. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro, estádio do Santos, porque o Morumbi tá fechado, vai ter um montão de show lá. Ricardo Lai tá no Ninho do Urubu. Traz pra gente as informações do Flamengo para mais um desafio deste Brasileirão. Tudo bem, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo já iniciou a preparação para esse jogo, treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e terá desfalques importantes para essa partida. Vai anotando aí, ó, Carrascal, um edema ósseo na costela, tá fora. O Bruno Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo, levou contra o Sport aí no sábado, mais um fora. O Léo Ortiz, tratamento para o estiramento no tornozelo. Jorginho, lesão na coxa direita. E o Everton Cebolinha ainda não volta agora, mas hoje ele treinou com bola, ainda sem o grupo, mas está na fase final aí de recuperação da lesão no quadril, está evoluindo bem. E o Pedro, né, tem uma fratura no antebraço e hoje ele apareceu aqui na sala de entrevistas do Ninho do Urubu com a proteção e mobilização ali no local, recebeu homenagem, né, a placa de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Está evoluindo bem, segundo o departamento médico. Na quarta-feira vai treinar com bola, mas ainda uma atividade controlada, né? Está visando, é claro, a decisão da Liberta contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Bom, essa pauta aí do jogo contra o Palmeiras foi assunto na entrevista coletiva. O Varela deu entrevista e falou sobre isso e a gente confere agora. Sinceramente, se tem que escolher um, lógico que escolheria a LDU. Também, como para eles, se passava Racing, era melhor para eles que nós. Mas acho que também o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final lá no Uruguai. Então vai ser uma final dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final. Olha, Vene Casagrande, que golaço, hein? É, nojento o tapa, né? Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do Sport nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas o Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra e assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, é que eu sou do meio do dia, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Aliás, é o que a gente vê... Quer mais um número sobre o Arrascaeta eu que já chama botei esse atenção? assunto que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso. Sim. Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos, que eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique. O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho. Já já a gente vai falar
sobre a lesão dele. E o Bruno Henrique voltando a fazer gol. Ele estava 11 jogos sem marcar e a última vez que ele havia feito 2 gols numa única partida foi justamente na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase. Ah, por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Felipe Luiz tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho aí para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Ah, Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito, formaram um elenco maravilhoso, Sim. tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então, quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e aparecer novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida é perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar Flamengo e Palmeiras. E eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda vejo acho que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá. Pra mim, a grande verdade, curiosidade. Penedo. O Palmeiras Eu tem um também acho elenco que- mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor Eu também fisicamente. vejo assim. É o que Mas eu o vejo. ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no Mais auge, do pô. que ele tá, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente mesmo, a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números Não dele, só de Arrasca. efetividade. Mas, por exemplo, o Não, ele é Pedro em muito vários sinistro. momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. Não, Arrascaeta- A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí No a auge gente- da própria carreira. Exato, e aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho Perfeito. dúvida. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta. Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com um chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando pra cabecear dentro da área, com ele chegando pra finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali pra decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também
é diferente é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo. Pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol. Ele tem que voltar a jogar futebol. Ele vai ser uma peça importante para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo para definir com mais talentos do que o Palmeiras. Sim, isso eu concordo. O elenco do Flamengo é muito mais talentoso. E eu acho que o elenco do Palmeiras é mais homogêneo, mais equilibrado. E aí é mérito de Abel. Por exemplo, Vitor Roque e Flaco. Inicialmente o Vitor Roque veio para ser titular e o Flaco reserva. E o que o Abel fez? Ele conseguiu tirar, não sei da onde, através de um estudo, colocou os dois juntos, deu certo. E hoje são os dois melhores atacantes de futebol brasileiro. A grande verdade é que se a gente for parar para pensar, é claro que tem nomes, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas se você falar assim, o que é o Palmeiras nos últimos anos? A primeira coisa que você responde é o quê? Abel, pô. Abel. Aí você fala o Flamengo, você fala o Gabigol. Talento. Aí daqui a pouco você fala o Bruno Henrique. Aí Talento. tem o ano que você vai falar o Pedro. Aí esse ano é o Arrascaeta. Fala de talento, Inclusive, pega esse período que o Abel Ferreira está no Palmeiras, são 5 anos. Olha quantos treinadores o Flamengo teve. O que justifica isso? O Flamengo, em determinado momento, teve sucesso graças ao seu elenco. Essa é a grande verdade. Não porque teve um trabalho muito bom da diretoria na ocasião, não foi isso. Em vários momentos, tinha um Arrascaeta, salvando, tinha um Bruno Henrique, tinha um Gabigol, em vários momentos. Só que eu acho, Pedrosa, que, independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, quando chegar no dia da final, não vai ter favorito. Não tem. Eu tô falando isso aqui hoje já. O Flamengo pode chegar líder do Campeonato Brasileiro para essa final, ou o Palmeiras, e não vai ter favorito. E eu também acho... É um jogo totalmente diferente. Que eu acho que a fala do Pedrosa não leva ele para esse lugar de achar isso. Eu acho isso. Ele só fez um comentário no geral, assim, observando o que está acontecendo. Quem eu mais gosto de ver jogar? O Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. É só isso. É só uma preferência. Hoje eu prefiro o Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar. Hoje eu prefiro. Não é que você prefere... Gente, vamos lá. Não, deixa eu falar uma coisa com ele aqui rapidinho, só um minutinho. É isso. É que você... Inclusive, esse cruzamento do Saúl aqui é absurdo, prefere tá? negócio de futebol. É isso. Ver o jogo mais bacana ali. Fluido, bonito, talentoso. Entendi. E nada disso apaga isso aqui. Que o trabalho do Felipe Luiz é um absurdo. É verdade. Muito bom. Inclusive, eu defendo isso. Tô falando hoje é dia 3 de novembro. Não importa se o Flamengo vai ganhar tudo ou se o Flamengo vai perder tudo. Felipe Luiz tem que continuar à frente do Flamengo. Gente, não tem outro treinador para assumir nesse momento. Felipe Luiz é bom treinador, pega os números dele. Em mais de um ano de trabalho, ele tem quase 80% de aproveitamento. E ele já mostrou, ele já ganhou jogo fazendo substituição. Já perdeu? Também. Não é mas só ele está aprendendo ainda. Eu acho que passa um recado muito nítido da importância do tempo para um treinador. É isso, né? pô. Confia no Felipe Luiz? Confio. O rubro-negro, eu acho que confia também. Então dá tempo ao cara. Ele não deixa o resultado te fazer escolhas. Ai, olha, perdeu. Mas fez um bom trabalho. Vai ter que tirar. Eu tô com você também. Não que seja um problema meu. Por mim, ele vai pra Europa. Tá? Até bom pra dar uma rodada, né, ô Pedrosa? Eu acho que é bom. Inclusive, o Cristiano Ronaldo tá de sacanagem. Por que não liga pra Abel Ferreira? Impossível. Entendeu? Liga pro Luiz Castro, não sei o quê. Mas e o Abel? Tá aí 5 anos. Ninguém quer me tirar o Abel do futebol brasileiro. Aí meu Arthur Jorge vai embora. Não sei quem, vai embora. Não entendo essas coisas, Vene. Pois é. Não é? E o Flamengo atualizou a situação do Carrascal. O Pedrosa já elogiou bastante o jogador aqui. Ele passou por exame de ressonância magnética que aponta um edema ósseo na região da costela, mas não tem fratura. Ele já iniciou tratamento no departamento médico do clube. Já o Jorginho teve uma lesão muscular na coxa direita e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Flamengo. Os dois pensando na final ou Vene, ou pode abreviar e alguém voltar antes? A situação do Jorginho é mais grave, digamos assim, preocupa mais do que a situação do Carrascal. O Carrascal, inicialmente, ele vai ficar fora dos 2 próximos jogos, contra o São Paulo e Santos. Mas tem uma notícia ruim, só uma atualização. Hoje ele se reapresentou lá no CT Ninho do Urubu sentindo muitas dores no local, algo que ele não estava sentindo tanto até ontem. Então, assim, ele pode ficar até mais jogos, mas a situação do Jorginho, ele vai ser preparado para a final da Libertadores. E quando eu falo preparado, ele pode voltar no último jogo antes dessa final ou só voltar para a final. Sim. E aí fica a grande preocupação, porque eu acho que o Flamengo desempenhou muito mal quando justamente o Jorginho ficou fora desse time. Tudo bem que agora tem o Pulgar, mas mesmo assim, estamos falando de um dos principais jogadores, não só do Flamengo, mas também do futebol brasileiro. Ele é muito diferente. Acho que esse jogador vai fazer muita falta. Já em relação ao Carrascal, é torcer para essas dores pararem logo para ele voltar o quanto antes. No caso do Carrascal, é mais um incômodo. Eu não sei se você de casa já teve essa questão porque não teve fratura, exatamente. Na costela.
É um lugar, gente, que é aqui, ó, que a gente não tem como imobilizar. A recuperação é o repouso, a gente respira, usa toda essa parte do tórax para respirar. Eu já tive uma lesão na costela, incomoda. Vai muito ali do limiar do jogador, né? Por isso que ela é um pouco Você menos... viu o lance, como ele se machucou? Eu vi. Ele virou assim e começou a sentir dores no local. É ruim. É assim, eu nunca senti isso, graças a Deus. Ruim. Mas ele teve que sair literalmente do jogo e foi direto para o hospital fazer exame. Às vezes dói até para respirar, porque Sim. você vai respirando e dói. E o Pedrosa já destacou esse jogador nessa partida. O Samuel Lino foi responsável pela assistência que originou no gol do Bruno Henrique, fez uma boa partida. Você falou, Pedrosa, esse é o jogo que é o jogo para dar confiança. É importante, né? Claro, ele precisa aparecer em jogos maiores, tá? Por exemplo, o último jogo que ele conseguiu fazer uma grande partida foi contra o Vitória. Ele fez aquele 8x0, foi 8x0, não foi? Foi. Ele fez uma partida maravilhosa. Depois ele fez alguns bons jogos, se eu não me engano, contra o Corinthians também eu acho que ele fez um bom jogo. E aí ele volta contra o Sport, ganha a oportunidade como titular e ele faz a jogada do gol que abriu a goleada do Flamengo, os 3x0 do Flamengo. Gente, qualidade, não tem discussão. O Samuel Lino é muito bom jogador. Eu já falei isso aqui nesse programa e vou falar de novo. Eu acho que criaram uma expectativa muito acima do normal e isso acabou atingindo o garoto, que não tem culpa disso. Falaram como se o garoto fosse o melhor ponto do futebol brasileiro com 2 jogos. Isso é um absurdo, porque coloca uma pressão em cima dele que ele sente. O Atlético de Madrid é gigante. O Flamengo é maior que o Atlético de Madrid. Eu não tenho dúvida. A pressão de jogar no Flamengo é maior do que jogar no Atlético de Madrid. Então ele sentiu isso. Essa coisa é tão próxima dele estar no Brasil e etc. Então tem que deixar o garoto continuar ganhando a confiança dele, porque futebol ele tem. Ele não é um fenômeno. Ele não é um cracaço, como por exemplo foi o Luiz Henrique, como por exemplo a gente pode citar outros jogadores aqui. Mas ele é bom jogador e tem tudo para ajudar o Flamengo. Talvez se assustou com a exigência do protagonismo. Nem todo mundo ainda está pronto. Eu não estou dizendo que ele nunca estará. Mas no momento a gente percebeu que ele ainda não está pronto para ser o protagonista, para ser o responsável pela expectativa. Pô, você quer ver... Pô, o Samuel Lino, ele sentiu um pouco essa pressão. Eu acho que ele sentiu um pouco, mas isso também vai muito em conta do que as pessoas vão esperar dele. O problema é o seguinte, como ele chega custando o que ele custou, sendo o jogador mais caro da história do Flamengo, todo mundo, na verdade todo mundo não, porque a gente precisa ser franco, que a gente sempre fala isso aqui. Grande parte da torcida do Flamengo achava que esse jogador ia chegar, ia fazer 20 gols, 30 ia fazer gols, chover, né? vai fazer chover, mas ele não é esse tipo de jogador. Então o torcedor ele precisa alinhar as expectativas em relação ao Samuel Lino. Ele é jogador para fazer isso aí, ó. Participar de um lance interessante, iniciar uma boa jogada para chegar a um gol. Ele é jogador disso, ele não é jogador goleador, ele não vai ser. E a questão, Fernandinho, é que ele vai jogar com a etiqueta custando 20 milhões de euros. Então vai sempre ter essa cobrança em cima dele. Ele está passando, por exemplo, o que Vitinho passou em 2018. Bastante tempo, né? Exatamente. Ele está passando exatamente pelo mesmo processo. A questão é, ele vai conseguir suportar isso? Eu acho que sim. Porque, diferentemente do que Vitinho tinha em 2018, ele tem vários bons jogadores ao lado dele. Então, essa responsabilidade vai ser dividida. O Vitinho, na ocasião, não. Ele chegou custando o mais caro da história do Flamengo e foi substituir nada mais, nada menos que o Vinícius Júnior na ocasião. Então, tinha uma expectativa muito grande. Agora, eu acho que o Samuel Lino é um baita jogador. Eu estou com o Felipe Luiz nessa, na última entrevista coletiva, depois do Racing. Ele pediu o apoio dos torcedores, eu acho que os torcedores devem apoiar, porque se ficar vaiando durante os jogos não vai facilitar em nada, não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar. E o Samuel Lino, para mim, é questão de tempo para ele retomar aos bons jogos e, quem sabe, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. O lateral direito uruguaio Guilhermo Varela, atualmente integrando o elenco do Clube de Regatas do Flamengo, não fez rodeios ao ser questionado sobre quem gostaria de encarar na grande final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 29, durante a coletiva de imprensa realizada no Centro de Treinamento Rubro-Negro, no Ninho do Urubu. Ele foi direto. Se tivesse de escolher, enfrentaria a Liga de Quito, LDU, em vez do Sociedade Esportiva Palmeiras. Para ser sincero, se eu tivesse de escolher um adversário, eu escolheria a LDU, disse Varela. Ele explicou que, obviamente, se a LDU avançasse, seria melhor para a gente, da mesma forma que para eles talvez fosse melhor enfrentar o Racing Club. Mas, segundo o jogador, o Flamengo tem algumas contas pendentes em alusão àquela final disputada no Uruguai, o que torna o confronto especialmente duro. Vai ser uma final difícil, tenho certeza de que podemos ganhar. Completou. Esse tipo de sinceridade revela bastante sobre a mentalidade de Varela e do clube. A busca pela vantagem psicológica
O reconhecimento de que cada adversário tem suas particularidades e a vontade de resolver aquilo que ficou para trás. No futebol, e especialmente em decisões como essa, a motivação extra de querer ajustar pode fazer diferença. No mesmo evento, Varela falou também sobre a concorrência pela lateral direita no Flamengo, uma disputa que ele conhece bem. Ele chegou em 2022 e, no início, encontrou pela frente nomes como Rodinei e Mateuzinho. Ele lembra que chegou em setembro, outubro, o que dificultou sua adaptação e a conquista de espaço. Tive dificuldade no começo de jogar, admitiu. Com o passar do tempo, ele conseguiu se adaptar ao estilo da equipe e, com a chegada de outros reforços, como Felipe Luiz, encontrou maior sintonia com o que era esperado dele. Agora, com a chegada do Felipe, consegui fazer o trabalho que eu fazia nos outros times. Me achei no campo. Essa maneira de jogar de agora me sinto mais confortável e seguro, contou. Ele reconheceu que todo jogador quer jogar, mas lembrou que é uma equipe. Se eu jogar, vou ficar feliz. Se não, vou apoiar. É uma equipe. Se a equipe vai bem, eu vou bem também. Quero conquistar títulos com essa camisa. Se for jogando, melhor. E apoiando também. O trecho demonstra a maturidade e o espírito coletivo que Varela busca. Não apenas ficar à espera de uma vaga, mas apoiar o grupo, entender que cada um tem um papel e que a meta é maior do que individualidades. Ele assumiu clareza de que o trabalho como time vem antes. Além dessas declarações, o Flamengo viveu outro momento relevante para o clube. As más notícias em termos de saúde. 2 jogadores importantes, Jorginho e Santiago Carrascal, não puderam ser relacionados para o jogo contra o São Paulo FC, quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Jorginho já havia ficado de fora contra o Sport. Carrascal foi substituído ainda no primeiro tempo da partida de sábado. Jorginho sofreu uma lesão na coxa direita, após a qualificação do clube na Libertadores, empatando com o Racing. O clube informou que era um problema de gravidade média e que, embora seja provável que demore a voltar, não há expectativa de que fique fora da final da Libertadores, prevista para 29 de novembro, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. O departamento médico do clube avalia o volante diariamente, com tendência de que ele retome aos treinos em meados de novembro. Ele já ficou de fora de 4 jogos, contra Grêmio, Juventude, Estudiantes, Ida e Vasco, por dores no músculo posterior da coxa esquerda, embora, na situação anterior, o clube tenha informado que não havia lesão confirmada. Carrascal, por sua vez, sofreu um lance isolado. Ao girar, sentiu dores na costela e precisou sair aos 18 minutos do primeiro tempo. Ele fez ressonância magnética que detectou um edema ósseo na costela, o que é menos grave que uma fratura, mas ainda assim vai afastá-lo de pelo menos 2 jogos, o que inclui a partida diante do São Paulo e, provavelmente, a do domingo contra o Santos FC. Existe uma expectativa de retorno já para o jogo contra o Sport, dia 15 de novembro, no Recife. Ainda em fase de recuperação está o atacante Everton Cebolinha, com lesão no quadril, que iniciou atividades de fisioterapia e tem previsão de retornar aos treinos de preparação física e, em seguida, ao grupo. O Flamengo projeta que todos os atletas que hoje integram o departamento médico, incluindo Pedro, que se recupera de fratura no antebraço direito, estejam à disposição para disputar a final da Libertadores contra o Palmeiras. Em paralelo a essas notícias, o clube viveu um momento de brilho específico com o meia uruguaio Georgian de Arrascaeta. Ele marcou um golaço de falta na vitória por 3-0 sobre o Sport, no Maracanã, fixando o placar e dando show. Arrascaeta acertou um belo chute no ângulo do goleiro Gabriel e o gol representou apenas a segunda vez, em 2025, que o Flamengo converteu uma cobrança direta de falta. Vale destacar que a última vez que o Flamengo havia marcado de falta havia sido com o De La Cruz, na derrota por 2-1 para o Central Córdoba, em 9 de abril, pela Libertadores. O baixo número de acertos nas cobranças era tema na coletiva do técnico Felipe Luiz, que admitiu que o time raramente treinava faltas com regularidade.
Nós treinamos chutes todas as semanas, faltas nem sempre. Muitas vezes fazemos gols de bola parada, rolando. Então passam 2 ou 3 meses e vocês falam, faz tempo que não faz. Não dá para fazer gol de todos os tipos em todos os jogos. Importante é que temos capacidade para fazê-los com jogadores determinantes que nós temos, disse o treinador. Arrascaeta não é, contudo, o único batedor de faltas no elenco. Léo Pereira, Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo e Carrascal também são encarregados desse tipo de bola parada. São jogadores titulares que, devido à curta janela entre partidas, raramente têm a oportunidade de treinar especificamente as bolas paradas, algo que o técnico frisou como fator de limitação. Com esse gol, o uruguaio chegou a 94 gols com a camisa rubro-negra, igualando o artilheiro estrangeiro anterior, Doval, e assumindo a liderança no clube como o jogador com mais gols de falta nesta década. Ao todo, ele marcou 3, ultrapassando De La Cruz, que tem 2. Esse momento positivo de Arrascaeta serve como pano de fundo para o cenário interno do Flamengo. Jogadores se recuperando, outros conquistando o protagonismo e a competição por espaço cada vez mais acirrada. E é nesse ambiente que Varela se movimenta. Ele tomou a palavra sobre a final da Libertadores, demonstrando clareza, ambição e também uma certa tranquilidade, consciente de que o adversário será difícil e que não há adversário fácil em uma final continental. Se formos olhar com mais atenção, o fato de Varela preferir enfrentar a LDU em vez do Palmeiras representa uma leitura tática e emocional. Ele indica que o Flamengo entende que, embora o Palmeiras seja forte e tradicional, talvez do ponto de vista do momento, estilo e motivação, um oponente como a LDU pudesse representar uma brecha maior para o time rubro-negro. Pode ser uma questão de encaixe, de adversário menos confortável ou menos preparado para o estilo de jogo que o Flamengo acredita poder impor. Mas, acima disso, ao admitir que preferiria esse outro adversário, o jogador projeta confiança, não arrogância, mas convicção de que o Flamengo está em condição de brigar pelo título. Adicionalmente, o discurso de "temos pendente aquela final no Uruguai" sugere que o Flamengo vê mais do que um adversário, vê uma revanche, uma missão. Essa carga simbólica pode se converter em energia extra para a equipe, que já está acostumada à pressão de decisões. Ao mesmo tempo, a abordagem de Varela revela leveza. Será dura? Temos condições. Ele não minimiza o adversário, o que é um sinal de respeito e realismo. Essa combinação de ambição e humildade costuma ser saudável em grandes competições. Quando se fracassa, muitas vezes o fator psicológico pesa. Nesse caso, ao expor preferências, Varela está jogando no domínio psicológico, colocando-se como protagonista desta final, orientando a narrativa para dentro e fora de campo. A comunicação pública de um atleta pode ter impacto no balneário, pode motivar companheiros, pode também fazer a torcida se antecipar em apoiar. Nesse sentido, é uma jogada que vai além do campo e toca a estratégia de comunicação da instituição. Voltando ao aspecto da disputa interna no elenco, ele deixa claro que, mesmo tendo lutado por espaço no passado, agora está mais confortável, com mais segurança, adaptado ao futebol brasileiro e ao Flamengo em especial. Essa adaptação, segundo ele, aconteceu em etapas: sondagem inicial, adaptação física, mental, tática, e agora a fase de integração plena. Ele cita que, nessa maneira de jogar, se sente mais seguro. Isso mostra que o jogador evoluiu não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, aceitando o ritmo de cobrança no clube carioca, a exigência da torcida e o ambiente de disputa constante. A frase "se eu jogar, vou ficar feliz, se não, vou apoiar" resume bem o espírito de equipe que Varela cultiva. Ele mostra equilíbrio entre ambição individual e espírito coletivo. Muitas vezes, em clubes de dimensão como o Flamengo, o maior desafio não é apenas fazer o melhor quando titular, mas como estar preparado para entrar, como lidar com os momentos de reserva, como manter a qualidade e como contribuir mesmo quando não se é o escolhido para começar. A postura de Varela reflete profissionalismo. Por fim,
O momento do Flamengo é de tensão e expectativa. Uma final de Libertadores é um marco. O clube se organiza para ter todos os jogadores à disposição, trabalha com recuperação de atletas importantes, cuida de lesões e treina refinamentos, inclusive cobrança de faltas. Os episódios de Jorginho, Carrascal, Everton Cebolinha e Pedro demonstram que a torcida e o Clube Akon